Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós veremos o último povo aqui das civilizações pré-colombianas, que são os Incas, né? Os Incas que viviam nas Américas quando os espanhóis chegaram aqui no processo das grandes navegações. E quem eram os Incas? Bem, os Incas foram uma civilização extremamente importante que se desenvolveram na América do Sul, na região da Colômbia e do Chile. E foi uma civilização que estava ainda, no seu esplendor, no seu auge, quando os espanhóis chegaram nas Américas no processo das grandes navegações. Então, os Incas vão ser aí um grupo que vão entrar em um confronto direto com os espanhóis. Um ponto importante também para a gente saber aqui sobre os Incas é que eles eram um povo guerreiro e a maior parte das suas conquistas foram, obtidas por meio da guerra, e eles conseguiam administrar e sustentar o seu império por meio dos ganhos que eles conseguiram dos povos que foram conquistados por eles. Então, os Incas formaram um verdadeiro império aqui na América do Sul, na região andina. E como que funcionava a organização social e a economia dessa civilização inca? Primeiro, nós tínhamos aqui a produção de alimentos, então a agricultura era a base aqui também do Império Inca, e essa produção e distribuição dos alimentos acontecia dentro de uma comunidade onde as pessoas produziam os alimentos de forma coletiva. Essa comunidade era chamada de Ailu. E dentro desse Ailu, então, as pessoas produziam o que era necessário para sobreviverem e separavam uma parte, do que eles produziam para pagar os impostos para o seu imperador. Para produzir também, os Incas eles desenvolveram uma forma de um trabalho compulsório que era chamado de mita. Então, o que era mita? Foi um sistema estabelecido dentro do Império Inca, onde todo trabalhador que estivesse inserido nesse império, ele tinha que trabalhar para o Estado por um determinado período do ano. Então, eram serviços de obras públicas, construção de estrada, construção de edifícios e o trabalho também dentro dos Ailus. Então, a partir aí da mita, o imperador ele conseguia os trabalhos que eram necessários, para a manutenção do império. E ele conseguia, tantos trabalhadores porque conforme ele ia conquistando, novos territórios por meio da guerra, lembrando que os Incas eram, um povo muito guerreiro, a guerra então estava intimamente ligada com o cotidiano Inca, ele ia conquistando então os territórios, ia conquistando os povos desses territórios e transformando, as pessoas que ele conquistava em trabalhadores incas. E cada um desses Ailus, eles tinham alguns funcionários do governo, funcionários do Estado, que respondiam diretamente ao imperador, que cuidavam, dos interesses do imperador dentro dos Ailus. Então, eles fiscalizavam e controlava o que estava acontecendo dentro dessas comunidades locais. Esses funcionários do governo, eles eram chamados de curacas, que nem eu falei para vocês, eles trabalhavam aí diretamente para o imperador. O imperador Inca, ele tinha um nome também, que era Sapa Inca, e o Sapa Inca, ele tinha sua autoridade por conta de dois pontos, Primeiramente, o Sapa Inca, ele era um líder militar, muito forte, então ele conseguia exercer a autoridade dele por meio desse poder militar. E o outro ponto que a gente tem é que os Incas, eles eram também uma teocracia, lembram a teocracia? Quando o poder político e o poder militar estão, andando juntos. Então, o que os Incas eles acreditavam? Eles viam o Sapa Inca, que era seu imperador, como um descendente do Sol, e por ser um descendente do Sol, ele teria poderes extraordinários, inclusive, de ter habilidades militares tão grandes para conseguir ordenar o império. E ele podia, inclusive, interferir na vida privada das pessoas. Então, era o imperador, o Sapa Inca, que falava quando alguém poderia casar, ou mudar para algum outro lugar do império. Então,
o imperador Inca, que era o Sapa Inca, tinha poderes muito grandes dentro dessa civilização. Um outro ponto que é interessante nós vermos é que a civilização Inca ela não tinha realmente um código de escrita. Então não tinha, a gente não tem registros escritos sobre o que aconteceu naquela civilização. O que tem é uma tradição oral, né? Então nós vemos aqui uma outra civilização que a oralidade, né, é fundamental para manter viva a memória e além da oralidade, os incas eles desenvolveram uma coisa que é chamada de quipu. E quipu significa na língua, né, dos incas, nó. Então, o que é esse sistema aí, que não é um sistema de escrita, mas é um sistema de registro, né, que significa nó? Então, o quipu era realmente um sistema de nós, eles pegavam os cordõezinhos e iam fazendo alguns nós neles, e esses nós representavam aí um sistema de código, principalmente para conseguir contabilizar as coisas, né, ver os impostos e as obrigações que tinham, né, que ser cumpridas com o Sapa Inca. Eles utilizavam também esse quipu para lembrar de alguns relatos, de alguns mitos e também de alguns cânticos que tinham na região. Nós temos então uma diferença, né, dos incas com os astecas, com os maias, com os mesopotâmicos, com os egípcios, porque os incas não vão realmente desenvolver um código formal de escrita, né? Mesmo que essas outras civilizações não tenham feito um alfabeto, que nem a gente tem, né, nos dias de hoje, nós temos, né, a representação das ideias nessas outras civilizações por meio de desenhos ou por meio de glifos. Os incas, né, não utilizavam isso, eles utilizavam esse sistema de nós que era chamado de quipu. O Império Inca, né, também teve algumas regiões que se destacam até hoje. Uma dessas é a região de Cusco, e Cusco era a capital do Império Inca. É uma cidade que fica muito acima do mar, né? Então é muito alta, e por ser tão alta, muita gente acaba se sentindo, né, muito enjoo quando vai na região. Mas nós não conseguimos atualmente ver muitas construções, né, na região de Cusco, porque quando os espanhóis dominaram a região, muitas dessas construções foram destruídas e foram substituídas por construções, né, que eram mais características do Império Espanhol. Mas mesmo que tenha, né, havido essa destruição, Cusco ainda, né, é um espaço histórico e muito legal de ser conhecido. Uma outra região, né, do Império Inca que também é bem famosa é Machu Picchu, que também fica no alto de uma montanha, mais ou menos aí uns 80 quilômetros de Cusco. O que a gente conhece, né, de Machu Picchu é que ela foi construída por um imperador que viveu aí entre 1438 e 1472 e que foi uma região que foi abandonada depois da chegada dos espanhóis nas Américas. Só no século XX é que alguns arqueólogos, historiadores vão reencontrar, né, a região de Machu Picchu e vão ver as ruínas da civilização inca que existia em cima, né, das montanhas. E foi uma região que não foi, né, como aconteceu com Cusco, destruída pelos espanhóis. Então nós conseguimos ver ainda como era a organização, né, do Império Inca lá na região de Machu Picchu. Nós vimos aqui então na aula de hoje um pouquinho sobre os Incas, né, esse povo guerreiro que habitou a região andina aqui na América do Sul, e na próxima aula nós vamos sair, né, das civilizações pré-colombianas, mas vamos continuar aqui nas Américas. Nós vamos ver os povos pré-cabralinos, aqueles que chegaram, que existiam nas Américas antes da chegada, né, de Pedro Álvares Cabral e os portugueses nas Américas. Por hoje é isso e até a próxima.